Olá, meus amigos, já estamos voltando aqui com segunda parte aqui desse vídeo com o seu Abel. E nós estávamos falando um pouco da história de Assunção. Vamos dando continuidade agora, falando sobre a agricultura aqui do município de Assunção. Seu Abel, nos conte um pouco sobre a agricultura local aqui do município de Assunção. A agricultura local era para dentro, para a agricultura que era mais milho e feijão. Sim. Plantava milho, feijão e colhia e vendia por cuia. Não tinha problema. O que é cuia, seu Abel? Muita gente não sabe o que é. Cuia é uma medida correspondente a 10 quilos. Quer dizer que cada cuia daquela era 10 quilos ou de milho ou de feijão. Ou de milho ou de feijão. Aí era vendida assim. Era vendida assim, por Comercialização era feita e vendida na cuia. É a cuia. Sim. Então, eu tenho que fazer, eu lucrei 200 cuias de milho, eu lucrei 200 de feijão. E sobre o problema da criação da mandioca, Sim. as casas de farinha moída, dois homens foi no jeito, uma pessoa servando e um bocado rapando a mandioca. O que é servar a mandioca, seu Abel? É botar a mandioca para passar naquele rodete para virar farinha, Sim. virar massa. Mas aí antigamente era pra tinha a prensa, né? A prensa. Tinha a prensa. Aí pra fazer a secagem, como era? Era passado nessa prensa, como era Era que se fazia? passado nessa prensa, forrado num negócio assim de coisa. Botava umas paias de coco e botava a coisa e imprensava. Tinha um rodete assim, imprensava na paia de coco para tirar a mampoeira. Aquela mampoeira é aquele quadro. Aquela manipoeira não faz bem para a saúde, não? Aquela mampoeira, ela é um veneno. Ela mata. Agora, tirar daquela mampoeira... Mas ela mata o ser humano também ou mata só os animais? Mata tudo. Tem que tirar ela para poder ser feita a farinha. Tem que tirar, porque é tosca. Aquilo é tosco. Agora, ela... Aqui tinha antigamente nas casas de farinha, tinha aquela roda que eram as pessoas girando para poder esfarelar a farinha para levar para o forno, não? Era uns peneirador. Sim. Tinha aquela mulher, peneira, o xerém, peneira. Eu não vou matar a galinha para andar pensando ninguém, né? Aquela música. Sim. Então a gente vê que existia a tradição. Com a mandioca. Hoje não tem mais, né, senhor Abel? Hoje não tem mais. É escasso, né, aqui na região. As farinhas eram manual, dois moendo, dois moendo a roda, um lá no rodete, botando a mandioca para moer o rodete. E era aquela mandioca grande. Agora, as casas de farinha eram poucas. Tinha a casa de farinha de Mané Leopoldino. Aqui no município? Sim. Tinha a casa de farinha de Mané Leopoldino. Aonde era, senhor Abel, a casa de farinha de seu Manuel? Era ali na divisa com os Matilianos. Sim. Porque Mané Leopoldino... Aquela casa de farinha, não sei se o senhor lembra, de Zé Dedinho ali, que também era... Sim, a casa de farinha de Zé Matiliano. Ali era de Zé Martiniano, não era? Era de Inácio Matiliano, depois... Zé Martiniano. Mas o senhor conheceu o Zé Dedinho? Conheci, Zé Dedinho era filho de Inácio Matiliano. Inácio Matiliano... O senhor já fez farinhada ali, senhor Abel? Não, eu era pequeno nessa época. Então tinha ali, tinha Zé Dedinho, tinha Mané Gonçalves, Mané chamava... E tinha João, Inácio, Luiz, né? Luiz é falecido, né? Então, Elídia. Também. Elídia é a mulher de Bento. O marido dela chamava-se Bento também, já é falecido. Elídia hoje mora no Rio de Janeiro. Por incrível que pareça. Por incrível que pareça, teve um episódio com Elídia. Ela foi casar e protestaram o casamento, depois ela saiu. E depois ela casou com esse outro, né? Ô, seu Abel, agora a gente já falou aqui em Casa de Farinha. O senhor lembra das invernadas como era antigamente? Tem alguma diferença uns 20 anos atrás para os invernos que está acontecendo hoje? Mudou? Como é que o senhor analisa? Os invernos hoje estão muito variados. De primeiro criava as nuvens, começava a voar, depois a gente começava a chuvejar, a gente ficava vendo. Os trovões chamavam o pai de alcaiada, né? Era. Até hoje tem gente que ainda chama. Chama o pai de alcaiada. E sobre as descendências dos Matilianos, eu sei tudo, porque a gente ainda somos pretendentes dos Matilianos. Apesar de que as famílias aqui são tudo quase família. Os Matilianos, os França,
Depois, em outra TV, eu vou falar do Porto do Barueri, né? Sim. Aí no caso aí, quando a gente olha bem direitinho, quase todo mundo é parente, né? Nessa cidade pequena. É, quase todo mundo é parente. Sim. Aqui você vê Matiliano, Xavier, por incrível que pareça. Por incrível que pareça, o pessoal daqui, os habitantes daqui, primeiros habitantes aqui foi Xavier. O senhor lembra-se, seu Abel, qual foi o ano que Assunção foi emancipada pela primeira vez? Depois aí perdeu, né? Depois deixou de ser cidade novamente, para voltar a ser Em distrito. 64, eu vou contar Foi em 64? Eu vou contar um episódio. Quem foi o primeiro prefeito daqui naquela época? Heleno Rufino, prefeito eleito. Sim. Mas Antirino foi Zé Pedro. Zé Pedro Diniz. Antirino. Sim. Mas o primeiro ganhou, tinha só 285 eleitores Na época. na época. Esse projeto, esse 285, tinha repetido em vários setores do mundo. A criação do divórcio também foi 285, né? Sim. Que foi na época de 70. Então, com a criação do divórcio, houve um desmantelo no pensamento da população. Quer dizer, as mulheres tiveram mais autonomia, que elas pensam que são beneficiadas e não são. Sim. Porque todas as leis que ficam deixam uma brecha para perseguição. Então, os homens naquele tempo eram tudo ditado demais também. Sim. O homem podia mandar tudo. O cara podia casar, podia dar beijo na mulher todo dia, não tinha problema nenhum. Casa de família, ninguém se mete. E hoje é diferente. Hoje Tem as leis para amparar, né, a mulher, seu? tem a lei de amparo para as mulheres. Sim. Então você falar na lei de amparo, eu posso falar na linguagem minha. Pode sim, na do senhor pode, fica à vontade. Aqui é, aqui é um bate-papo. As mulheres, essas mulheres que vai para os encontros de idosos, é muito vaiada pelas outras mesmo. Sim. Porque elas estão casadas, mulher do rabo quente. Isso Sim. é uma ofensa. Né? Aham. Então, Até uma falta de respeito, né? Quando a pessoa se dirige com a... eu fui taxado por louco toda a vida. Mas nunca fui eu. Né? Aham. Tem assim, o meu irmão mais velho, ele é evangélico. Mas ele tem uma opinião um pouco diferente da minha. Seu Abel. Seu Abel não, é seu... Adão. Adão. Sim. Que Adão é o seguinte, quase toda a família tinha os pais elegiam um filho para mandar. Sim. E no caso foi Adão. Na de vocês, Adão era... Na ausência do pai de vocês, Adão era o chefe. Era o chefe. Sim. Seu Adão tem quantos anos, seu Abel? Adão tem 89 anos. É mais velho do que o senhor, né? É, 3 anos. quase 3 anos. Ah. Porque ele não inteirou 89 anos. Né? Porque eu vou inteirar 87. Sim. Agora você vê. Esse caso daqui, esse povo tinha um pessoal invadindo daqui para invadir da Barra, e outros dali da banda depois, tomando terra. Ah. Era um tal de Félix, tomava terra dele. Bota um piquete ali, se Zé Ferreira passasse para ali, morria. Na Serra do Bandeira. Sim. E isso era, os invasores de terra, era esse Zé Ferreira, como é que eu digo? Aquele povo Sebastião, esqueci de o nome deles. Aquele povo suipino, né? Sim. Então aquele povo suipino, eles tinham totalmente inocência. Naquela época, tinha uma mulher, era nos tempos que mulher se perdia, né? Aham. Hoje o povo acha em todo canto. Dizia, mulher se perdeu. Nesse caso se deu comigo também. Porque eu casei com uma pessoa que não era uma virgem. E isso deu um rebu medonho por parte do meu irmão mais velho, por parte do meu pai não. Mas isso hoje não é ignorado. Porque a virgindade nesse tempo era respeitada. Os pais, o povo ia pedir uma moça, se tinha preparo de casamento, essas coisas. Hoje não, o povo pede a elas mesmo. É, não vai nem os pais mais. Não vai nem os pais. Quando os pais já sabem, já estão casados. Já estão casados ou juntos. É. Então o casamento praticamente foi falido.
O casamento foi falido. Houve um casamento falido desde 1972, do casamento, mais ou menos 72, 73, na criação do divórcio. Sim. Esse projeto que levou 280, que teve 285 votos a favor e com 40 e poucos votos Contra. com vencia com 40 e poucos votos. É que nem a Assunção, foi com 2 votos. Ô, seu Abel, por que foi que a Assunção naquela época deixou de ser cidade? Ela não já tinha ganho o direito Ganhou de direito, ser cidade em 1960 porque foi feito o seguinte. 64, não foi? Entrou em acordo a prefeitura de Itaperuá e a Sim. prefeitura de Juazeirinho. Para se o candidato à posição ganhasse, ele impedia a posse. Então, foi eleito Heleno Rufino. Ah, Heleno Rufino era oposição. era oposição e não sabia. Fazia o candidato, o presidente da Câmara daí, Sim. era Jaime Donato. E Jaime Donato era oposição. O vice-prefeito era oposição. Ah, Então, ele não tinha, a gente estava requerendo o direito. Aí, ele, numa primeira instância, o doutor Messia, aí depois perdeu e recorreu para o doutor Coelho de Paz. Aí ganhou o direito de anular a possibilidade. Isso, o senhor Zé Ribeiro de Faria e Severino Pascoal de Oliveira. Zé Ribeiro de Faria era na época prefeito de Prefeito Itaperuá. de Itaperuá. E Severino? Severino era Prefeito de Juazeirinho. Prefeito de Juazeirinho. O presidente de Itaperuá, o presidente da Câmara de Itaperuá era doutor, era seu Danta. E o presidente era Eliezer, o prefeito de Juazeirinho. Sim. Então, com isso fizeram a questão. Aí voltou a ser uma coisinha. Aí a Assunção perdeu o direito de ser cidade e voltou a ser distrito do município de Itaperuá e de Juazeirinho. Eu vou lhe contar um caso. Naquele tempo eu já sabia fazer. Eu sabia fazer. Mas disse que não sabia ler a Heleno Rufino. Sabe o que foi que a Heleno falou? Sim. É cobra sem veneno. Com o senhor não? Com eu. Sim. Aí com 2 anos depois, houve uma eleição junto. Laércio, veio falar em Laércio? Já vi. Laércio me convidou para votar. Eu disse, eu não sei ler. Primeiro 4 filhos de João não sabendo ler. Aí foi, falei, escrevi 6 páginas no caderno eleitoral. Aí teve um camarada que deu papo em mim, disse que eu não era eleitor. Com isso, na época, perdi o direito, o político. No primeiro ativo, perdia e podia pegar 6 anos, 6 meses ou 1 ano de cadeia. No segundo, e perca do mandato, se tivesse mandato. E no segundo, perca do 1 ano de cadeia e perca do mandato, se tivesse mandato. Se tivesse mandato, só cadeia. Sim. E isso, quando denunciou, aí teve um cara aqui que denunciou que não era eleitor. Sim. Então esse cara que denunciou, aí nós fomos. Aí eu cheguei lá, cumprimentei o cara e disse, o senhor tem a opção de estou sendo intimado aqui, mas eu acho muito infantil. Infantil por quê? Assinam em algum papel? Esse cara fala mesmo às vezes. Assinam 6 vias do caderno eleitoral. Foi que você assinou, assim meu nome. Que nesse tempo era no tempo da chapinha. Sim. Aí, Botava na chapa. botava na chapinha. Era aquela cédulazinha de papel, não era que botava lá numa urnazinha? Não era aquele, não botava nome não. Sim. Depois foi que começou a ter outro. A botar. Sim. Depois teve aquele do quadro, né? Aí, eu quando provei, aí o presidente da Câmara da sessão, disse, qual o artigo que o senhor quer que seja? O primeiro artigo ou o segundo? Eu digo, eu vou usar uma palavra de 2000 anos atrás. Ele disse, como? Eu disse, perdoa os ignorantes. Aí perdoei os homens. Sim. Quando ela no fim disse que eu era cobra sem veneno, O senhor mostrou o contrário, né? vou te contar. Quer dizer, falta de maturidade. Quer dizer, era uma autoridade que não tinha condição. E sabe o que ele fez primeiro? Sim. Matou todos os cachorros da cidade. Oxente, foi um primeiro projeto dele. Senhor Abel, agora a gente voltando para um pouco da agricultura, o senhor lembra qual foi o ano da maior seca aqui na região de Assunção? 1990. Em 1990? Foi pior do que esses últimos anos que nós passamos? Foi. Morreu 2002, 2003, 2000 e morreu agora? o seu Dezinho. Dezinho, era tio.
tio. Sim. Então, isso a gente vê. Eu conheci mocinho, conheci Ah. velho. E nas velhas, é apelido que for botar, porque ele tinha aquele defeito, tinha aquele caroço no Tinha um caroço nas costas, era. um caroço nas costas. No pé do pescoço, não era por trás? Era, Assim no... Era nas costas mesmo. era. Tinha aquele povo ali. Você conhecia o Cândido? Conheci o finado Cândido, não conheci não, mas mãe fala muito É dele. muito tameiro. Morreu de acidente, não foi lá na Pina Grande? Foi o seguinte, Cândido mataram uma vez e depois ele escapou e depois morreu. Morreu num acidente, né, seu? Foi um acidente. Então é isso, seu Abel. A gente agradece o senhor. Vamos vir aqui depois com mais tempo para a gente fazer aqui uma história mais bem detalhada, para que o senhor possa estar contando praticamente tudo. Eu sei que para falar tudo do município de Assunção, nessas pequenas filmagens não vai dar tempo não, mas aí nós vamos vir com mais tempo para que o senhor possa falar mais. Então eu agradeço, viu? Peço ao senhor desculpas. Nada. E que Deus abençoe o senhor. Tá aqui do lado, ó, a dona Tereza, que é a esposa dele, chegou agora. É uma grande mulher, uma grande família. Seu Abel, dona Tereza. Casaram em que ano? 64. 64. Quantos anos de casamento? O senhor é bom de conta? 61. 61 anos de casamento, né? Tá vendo, ó? No caso eu tô com 44 e eu tenho idade de ser filho de vocês, né? Tem mesmo. E tá aí, dona Tereza, seu Abel, para finalizar com chave de ouro, aqui esse bate-papo, não é entrevista não, é uma conversazinha para seu Abel contar um pouco da história de Assunção. Então muito obrigado, viu, seu Abel? Obrigado deu eu, né? E manda um abraço aí pro pessoal para a gente finalizar, para algum filho do senhor, filha. Eu tenho, filho só tem 2, agora neto eu tenho, Sim. Tem algum fora? Tem o Magno, tem Zenito, tem... Fica aí, dona Tereza, perto do seu Abel para eu tirar uma foto. Tá tudo. Tirar uma foto para nós botar na capa. Tem Bia, Pronto. a mulher de Pedro Cearense. Ah. Estão tudo trabalhando fora nesse Então pessoal. tudo trabalhando no ramo E do vão bolo. assistir esse vídeo, né? Se Deus quiser. Vão assistir. Então um abraço, foi um prazer estar aqui na casa de vocês, tá bom? Obrigado. Que Deus abençoe a vocês, a família de vocês. Obrigado. E proporciona aí, dona Tereza que já está com 91 anos de idade, seu Abel com 86. E são histórias que esse povo tem para contar a essa safra mais nova dos dias de hoje. Então um abraço, saúde e paz para todos. Você também.